Vamos agora para o nosso estudo, a nossa sequência de estudo nos Salmos de degraus. Hoje nós então chegamos ao Salmo 130. Então vamos àqueles que estão com sua Bíblia em mãos. Eu convido você a parar nesse momento e abrir sua Bíblia, acompanhar a leitura junto comigo. Eu estou lendo na edição revista e atualizada. Então, na minha edição, o Salmo tem o título de Cântico de Romagem, dependendo da tradução que você tem, da versão em português. Você pode ter Cântico de Subida, Cântico de Degraus, Cântico de Peregrinos. Essas traduções dos títulos estão tentando traduzir uma palavra hebraica que quer dizer literalmente subida, hein? Então, Hamahalot é uma expressão hebraica que fala sobre subir. Então, o Salmo 130 nos diz assim: Cântico de romagem, das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espera Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Eu sempre tenho recomendado em programas anteriores que na hora de lermos os salmos, a gente deve sempre considerar também o título que está em itálico nesses salmos. O título em negrito é uma sugestão do editor da Bíblia, então ele não faz parte do texto original, mas o título em itálico faz parte do texto original e, portanto, deve ser lido como palavra de Deus. Por isso, sempre devemos começar a leitura dos salmos com o título. Então, esse salmo de degraus, o Salmo 130, é um salmo de lamento, um salmo que expressa uma circunstância dramática na vida de um peregrino. Já no primeiro versículo, das profundezas clamo a ti, Senhor. Então já identifica realmente qual é o drama desse peregrino, hein? Ele de fato fala sobre as profundezas. Eu tenho explicado desde o Salmo 120, do início do Salmo de degraus. Então, o conjunto do Salmo de degraus é uma descrição da jornada do peregrino que sai da sua morada, da sua casa, rumo a Jerusalém. Isso é a jornada do peregrino. Então, durante essa jornada do peregrino, ele descreve muitas circunstâncias das quais estão sujeitas os filhos de Deus nesse mundo. Então, como povo pactual, como povo da aliança, os israelitas, eles deixavam as suas casas algumas vezes no ano e se dirigiam para Jerusalém. Lá era então o destino final dessas peregrinações, quando eles apareciam diante do Senhor em Sião. Mas então esse contraste entre Jerusalém lá em cima e a vida aqui embaixo faz com que os peregrinos de fato anseiem o momento quando eles vão estar lá em Jerusalém, quando eles vão chegar em Jerusalém e diante do Senhor. Então veja esse contraste entre a vida aqui embaixo e a vida lá em cima, ao lado do Pai, na casa do Pai, onde eles encontram a bênção do Senhor. Mas nesse salmo ele fala mais desse contraste entre as alturas de Jerusalém, onde está a habitação de Deus, e o lugar onde ele se encontra, porque aqui no salmo ele fala das profundezas. Essas profundezas da qual o salmista clama ao Senhor faz referência à sua pecaminosidade. Então, quando ele diz, das profundezas clamo, Senhor,
escuta a minha voz e estejam alertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Pois se observares, Senhor, a iniquidade, quem subsistirá? Então, nessa descrição da jornada do peregrino, ele não sofre, não lamenta apenas as circunstâncias ruins fora dele, porque o mal está ao seu redor, nos inimigos. Ele descreve isso por meio das nações ímpias e por meio de ímpios dentro da própria nação de Israel, mas ele também reconhece esse mal dentro de si mesmo. Ele reconhece que ele mesmo é pecador, ele mesmo é culpado. Essa pecaminosidade gera uma angústia terrível, profunda no peregrino, ao mesmo tempo que ele suplica, porque nessa situação o pecador não tem o que fazer. No seu estado de profunda miséria, o pecador não consegue simplesmente sair desse estado de miséria, então ele clama ao Senhor. Então a oração desse peregrino é uma oração de clamor, de lamentação, por causa do seu estado de pecado, ao mesmo tempo que ele expressa a sua confiança em Deus. Ele sabe que apesar da sua miséria, apesar da profundidade dos seus pecados, de onde ele clama ao Senhor, ele sabe que há um Deus misericordioso. Pense também em Jonas. Essa expressão é muito semelhante àquela que Jonas, no capítulo 2, na sua oração, descreve quando ele é lançado ao mar e está descendo ao mais profundo abismo, e Jonas se sente como se estivesse chegando ao inferno. A morte está cercando ele. Então, essa descrição do horror do pecado que causa esse pavor da morte, que perturba o peregrino, ao mesmo tempo, claramente ele mostra a sua confiança em Deus no versículo 4. Contigo, porém, está o perdão para os que te temam. Então, versículo 4, há uma confiança de que, apesar do estado de pecaminosidade, ele sabe, há perdão com o Senhor. E então, no versículo 5, é uma palavra dirigida ao coração, esse crente que reconhece que ele é pecador, reconhece que os seus pecados provocam a ira de Deus, o seu pecado realmente coloca ele num abismo longe de Deus. Ao mesmo tempo, esse pecador sabe que não há perdão fora de Deus, mas que da parte do Senhor há grande segurança para aqueles que temem ao Senhor. Então ele recorre a esse Senhor e agora ele conforta a sua própria alma com essa mensagem do Evangelho, porque essa é a mensagem que brota do Evangelho. Somos pecadores, miseráveis pecadores, perdidos. Sem Deus não há o que fazer. Ao mesmo tempo, o Evangelho nos leva a dirigir o nosso olhar para Deus, o nosso Pai Celestial, que em Jesus Cristo propôs a expiação dos nossos pecados. Então, com essa mensagem do Evangelho, o crente consola o seu coração. E o salmista também faz isso. Ele consola o seu coração com essa promessa de perdão. Então, ele confessa: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra, eu confio na sua palavra, ele prometeu na sua palavra o perdão, então eu espero por essa palavra, eu confio nessa palavra, eu sei que com Deus eu vou alcançar o perdão. E no versículo 6, ele até chega a falar mais, ele agora descreve a reação da alma quando houve essa mensagem do Evangelho, né? Quando houve esse chamado a descansar, a confiar no Senhor. Então essa alma que está ouvindo com os ouvidos da fé a promessa do Evangelho, então ele pode reagir como reage aqui o salmista no Salmo 130. A minha alma anseia pelo Senhor,
mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Essa repetição dessa frase, mais que os guardas ao romper da manhã, serve para enfatizar essa expectativa do guarda pelo romper da manhã. Provavelmente alguns de vocês que estão ouvindo o programa nesse momento serviram o quartel, no Exército, nas Forças Armadas, ou trabalham na área de vigilância e sabem muito bem o que é aquela expectativa daquele que está de serviço, esperando que vai chegar o momento que o seu rendeiro vai chegar. Então, quanto mais se aproxima o final do serviço, então maior é aquela expectativa. Agora você imagine se isso acontece não naquele dia normal, regular, o que já tem uma certa expectativa pelo rendeiro, mas naquele dia onde você passou por tanta tribulação e tanta coisa está acontecendo naquele seu dia de expediente, que tudo que você anseia é que o dia amanheça, que chegue o seu rendeiro e que você vá embora para casa. Então essa expectativa, essa ansiedade daquele que espera pela rendição, então ele está usando isso para descrever como a alma dele está esperando pelo Senhor, como a alma dele espera pelo perdão do Senhor, pela providência do Senhor diante do seu estado de miséria, conforme ele descreve no versículo 1. Das profundezas eu clamo ao Senhor. Então, depois de uma noite de trevas, depois de uma noite escura, depois de uma noite de sofrimento, ele espera pelo Senhor, ele anela pelo Senhor, ele espera ansiosamente pelo Senhor. Esse salmista em que está passando por esse momento difícil, esse salmista que realmente está sofrendo esses horrores por causa do pecado, mas que confia em Deus e que agora invoca o nome do Senhor e sabe que o Senhor é um Deus fiel. Isso é sempre importante para nós notarmos na palavra de Deus, no Antigo Testamento, particularmente nos Salmos. Já no versículo 1, nós temos a palavra Senhor, toda em letras maiúsculas. Eu tenho chamado a atenção sempre para isso aqui, na nossa tradução em português. Quando nós encontramos a palavra Senhor toda em letras maiúsculas, é uma decisão dos editores de traduzir o tetragrama, aquele nome especial, as 4 letras do nome especial de Deus no Antigo Testamento, às vezes traduzido por Jeová, por Iavé. Então, Javé, dependendo da tradução, é o nome atribuído exclusivamente a Deus. Não é um nome que era usado no Antigo Testamento por qualquer outra divindade, mas é um nome particular, revelado somente ao povo pactual de Israel. Então havia vários nomes no Antigo Testamento para se referir a Deus, mas que também era usado para se referir a outros deuses. Elohim, mas Yahvé era um nome particular de Deus, era um nome pactual, era um nome com o qual Deus se comunicava pactualmente com o seu povo, não com o restante das nações, e nem falava dos deuses das nações, mas do Deus de Israel e desse relacionamento pactual entre Deus e o Deus de Israel, entre Deus e o povo de Israel. Então, quando Israel apelava para esse Deus, Israel estava apelando para a aliança, para as promessas, para aquilo que Deus prometeu que ia fazer por Israel. Então Israel estava sempre lembrando das promessas que Deus havia feito. E ele faz esse apelo também aqui quando ele está clamando ao Senhor. Quando o salmista diz no versículo 1, das profundezas, clamo a ti, Senhor, Yahvé, Deus da aliança, Deus de misericórdia, Deus que não falha nas suas promessas, Deus que não abandona o seu povo. Ele apela para esse Deus e chama que ele possa escutar a voz da sua súplica, a voz do seu grito, do desespero. Então é esse Deus que está sendo apelado aqui. E agora no versículo 7, mais uma vez, ele está chamando
Israel a confiar nesse Deus. Na primeira parte do Salmo, ele descreve a sua própria situação de desespero por causa do pecado e de confiança nesse Deus que é o Deus da aliança, que é o Deus pactual, o Deus que não falha. E ele prova isso, ele tem certeza disso. E é com base nessa certeza, nessa confiança, nessa segurança em Yahvé, que nessa segunda parte do Salmo, então, ele agora vai se dirigir a Israel para consolar Israel com essas palavras com as quais ele mesmo se consolou. Então, no versículo 7, ele diz: espera, Israel, no Senhor. Espera, Israel, em Yahvé. Porque eu sei que ele vai cuidar de ti, ele vai te socorrer, ele virá ao teu encontro. Porque eu conheço que ele é Deus fiel, é Deus da aliança, é Deus do pacto. Então espera, Israel, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Se o salmista, que não é identificado aqui no Salmo 130, o Salmo não é identificado, mas o salmista reconhece que ele experimentou o que é essa salvação poderosa, graciosa de Deus, quando estava lá lambuzado no pecado, no mais profundo do abismo, nas profundezas, como ele descreve no versículo 1. Ele sabe o que é isso. Ele sabe o que é estar longe de Deus, afastado de Deus, mergulhado no pecado, sofrendo por causa do pecado, e levantar a voz, gritando por socorro, gritando por misericórdia, e ser ouvido por Deus, e ser restaurado por Deus, e ser redimido por Deus, e ser saciado em seu apelo, em sua ânsia, por esse Deus que aparece, que não deixa o clamor dos seus filhos sem resposta. Esse homem que ele mesmo experimentou isso, então ele pode dizer com bastante confiança, com bastante segurança a Israel: Israel, espera no Senhor, porque eu sei que nele há copiosa redenção, porque eu mesmo provei dessa redenção, dessa misericórdia, desse socorro, dessa bondade, dessa redenção de Israel, dessa redenção de Deus com relação aos meus próprios pecados. Então confia, Israel. Confia no Senhor. O Senhor é misericordioso. Nele há muita redenção, profunda, abundante redenção. Ele é quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Israel pode confiar. Israel pode confiar que Deus não abandona a sua aliança, não abandona o seu povo, apesar da multidão da sua iniquidade. Deus providenciou um meio para redimir Israel das suas iniquidades, quando Israel não podia fazer nada, mergulhado em seu estado de pecado, de iniquidade, de miséria. Israel não podia fazer nada, estava sofrendo, revirando em seu próprio sangue. Mas Israel clamou ao Senhor, e Deus atendeu ao clamor do seu povo, como fez no Egito. Deus enviou Moisés para libertar o povo de Israel, porque ele ouviu o clamor do seu povo. Então eu quero voltar na segunda parte. Nós vamos fazer aquele breakzinho que nós sempre fazemos aqui, no fim da primeira meia hora, porque lá na rádio nós vamos ouvir uma canção, e nós retornamos daqui a pouquinho também lá na rádio. Mas eu quero que você, então, já fica pensando nisso. Quero que você realmente medite que Deus providenciou uma redenção poderosa para Israel. Israel não poderia se livrar do seu estado de pecado, de iniquidade, por sua própria conta. Israel tinha que clamar pelo Senhor.
Muito bem, então vamos retornar ao nosso texto do Salmo 130. Eu já expliquei na primeira parte, deixa eu me tirar aqui agora, eu já expliquei na primeira parte do programa em que o Salmo 130 é um salmo de lamento, um salmo onde o peregrino que está naquela jornada para Jerusalém, para a casa do Pai, então é um contraste entre o lugar de onde ele parte para subir a Jerusalém, para a presença de Deus, onde há regozijo, onde há alegria, onde há gozo, onde há bênção, onde há verdadeira felicidade, próximo de Deus. Então, esse peregrino, agora nessa sua jornada, ele descreve o seu estado de miséria. Ele reconhece que o mal não está apenas fora dele, nos pecadores, nós já vimos em salmos anteriores, pecadores que mentem, pecadores que oprimem, mas ele também entende que o mal está dentro de si próprio, ele também é um pecador, ele não é melhor do que os outros povos, Israel não é melhor do que as outras nações, ele como peregrino não é melhor do que outros pecadores no meio de Israel, então ele reconhece isso, mas ele confia na providência de Deus para o perdão dos seus pecados. Então ele levanta a sua voz ao Senhor, porque ele confia que Deus é Deus da aliança, que não abandona o seu povo, que providencia salvação para o seu povo. Então, muito confiantemente, ele invoca por esse Deus e ele chama a sua alma a descansar nesse Deus confiadamente e esperar pela providência desse Deus. Então, a alma do salmista está bem confiado em Deus, que Deus há de providenciar a sua salvação. E com base nessa confiança, ele então encoraja, incentiva, anima Israel com essa mesma confiança. Dizendo, Israel, espera no Senhor, porque o Senhor, ele é misericordioso e ele providencia a redenção. Isso é o Salmo 130. E nós, como cristãos, como povo de Deus na nova aliança, então, esse povo de Deus no Antigo Testamento, que estava centralizado na nação de Israel, na Palestina, esse povo, pela determinação e graça do nosso Senhor, esse povo se espalhou pelo mundo todo. E agora, nessa nova dispensação, como povo de Deus espalhado por esse mundo, nós ainda fazemos esse movimento que o povo de Deus fazia no Antigo Testamento, de deixarmos a nossa casa e caminharmos para Jerusalém na presença do nosso Deus. E fazemos isso particularmente no domingo, quando nós deixamos a nossa casa para aparecermos diante do Senhor, não mais em uma Canaã terrena, mas na Canaã celestial. E quando nós chegamos na presença do Senhor, reconhecendo em meio às nossas aflições, a nossa pecaminosidade, a nossa miséria, reconhecendo que realmente somos pecadores, que carecemos de Deus, reconhecendo isso, nós podemos confiar que o nosso Deus providenciou aquilo que havia prometido a Israel. Essa promessa de um Redentor, de um Salvador, de um descendente da mulher que haveria de redimir Israel, que haveria de libertar Israel dessa opressão do pecado, Deus cumpriu essa promessa em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus nos deu Cristo como nosso Redentor, como aquele que providenciou a nossa salvação. E como ele fez isso? Ele fez isso por meio do seu próprio corpo e alma, oferecidos no altar da cruz, como propiciação a Deus e como redenção dos nossos pecados. Então nós temos Cristo, a promessa de Deus, a promessa de redenção, e confiados nessa redenção que o Salvador Jesus Cristo realizou na cruz em nosso favor. Nós podemos, com a intensa alegria, como o Salmo 130 descreve, daquela alma que espera pelo Senhor, no versículo 5, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Assim também nós, que já provamos dessa redenção no tempo presente, porque a redenção que Cristo Jesus realizou em nosso favor, removeu de sobre nós
a culpa e a condenação. Não há mais condenação. Não há razão para temer, não há razão para perturbar a alma, porque não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, conforme nós lemos em Romanos capítulo 8, versículo 1. E mesmo que nós ainda temos que lidar com a presença incômoda do pecado, nós sabemos que não há mais condenação. Então nós podemos esperar pelo tempo quando o nosso Redentor bendito, ele há de completar a boa obra que já iniciou em nós, quando ele completar essa obra, redimindo também o nosso corpo do cativeiro da corrupção e nos dá um corpo restaurado, um corpo transformado, um corpo de glória, semelhança do seu próprio corpo na ressurreição. Não mais sujeitos à corrupção do pecado, corpos redimidos para viver em perfeita comunhão com o nosso Salvador dali para sempre. Então, a comunhão com Deus que nós podemos experimentar já agora, nessa vida, já agora, desfrutando desse perdão e tendo então comunhão com Deus, nós vamos desfrutar de maneira ainda mais plena e perfeita na eternidade. Então, se de fato, meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando o nosso programa, se você realmente confia nesse Salvador bendito, se você reconhece como pecador que não pode fazer nada para mudar a sua situação de miséria e de pecado, se você reconhece isso e você confia nesse Salvador bendito, agora pense o quanto você pode ajudar pessoas que estão vivendo ainda na aflição e que não têm essa segurança. Pense como pessoas que estão sofrendo porque não conhecem esse Salvador, não têm esse Salvador, não ouvem a promessa desse Salvador e, portanto, vivem uma vida de desespero, uma vida de opressão com o pecado. Pense em como você pode fazer com que essa pessoa experimente uma transformação, uma reviravolta na vida dele. O salmista, que provou em sua própria vida esse perdão maravilhoso, ele fala aqui no versículo 7, ele diz: espere Israel, pois no Senhor há misericórdia. Ele sabe que Deus é misericórdia, e ele sabe que Deus é copiosa redenção, a abundante redenção, a redenção maravilhosa, profunda. Então ele compartilhou essa confiança no Salvador com Israel e pôde levar Israel à mesma confiança que ele tinha. Então você, como filho e filha de Deus, que alcançou o consolo na sua alma por meio da promessa no Salvador bendito, você pode levar muitas pessoas a terem essa mesma alegria, essa mesma satisfação, esse mesmo descanso, essa mesma paz, arrancando pessoas da perturbação do inferno e fazendo com que mais e mais pessoas possam alcançar e desfrutar dessa mesma salvação gloriosa que há em Cristo Jesus. Então, não deixe de compartilhar essa verdade com outras pessoas. Olhe à sua volta. Olhe para seus parentes. Olhe para seus amigos. Olhe para seus colegas de trabalho. Não é suficiente apenas você olhar para ele, reconhecer que eles estão sem Cristo, estão perdidos, estão na miséria do pecado. Se você tem um tesouro tão precioso, você não compartilha. Apresente Cristo e ore, confie. Deus é misericordioso e Deus pode arrancar ainda muito mais pecadores do seu estado de pecado e de miséria. Tá bom? Deus abençoe sua vida mais uma vez. Que essas palavras possam, de um lado, consolar você mesmo nessa salvação, mas também estimular e encorajar você para levar essa mensagem de graça para outras pessoas.